hoje em dia, assim, vocês acham que teria uma idade correta para uma criança estar já em posse de um celular? Então, com relação ao uso, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz a questão dos horários, né? A entrega, até foi uma pergunta que surgiu na outra entrevista, né, Ed? Aí eu fui pesquisar. Tem questões, assim, de oftalmologistas que citam, né, que é complicado, às vezes, estar expondo em tenra idade, porque a luz azul, mas não vai estar, como eu falei na outra entrevista, no Instituto da Criança e Adolescente, não vai estar lá que com idade tal pode entregar. Então, tem que ter esse manejo, porque cada criança também tem um desenvolvimento diferente, né? Às vezes, tem uma criança lá de 11, 12 anos que ela já consegue verbalizar para os pais, identificar algumas questões. A gente sempre traz o conteúdo da Google, que é o Seja Incrível na internet, que tem alguns jogos que a criança vai identificando, né? Eu, inclusive, joguei esses dias e vi que, nossa, eu também não tô 100%, preciso aprender algumas coisas do cadeado, né? Que protege ali o conteúdo, ficar atento a alguns riscos. Então, se a gente pensar o que a Sociedade Brasileira de Pediatria nos traz, o questão do tempo, né? Então, até 2 anos, evitar tecnologia da informação e comunicação, ter outro tipo de estimulação, olho no olho, toque, né? O cheiro da mãe ali, isso é muito importante. Não dá para a criança ficar isolada porque ali tá chovendo dos neurônios, né? Informação, a mielinização que a gente fala, né? Cerebral. Dos 3 aos 5, é possível já fazer uso de até 1 hora, né? Pode intercalar. Dos 5 aos 10, até 2 horas, também intercalando. Dos 11 aos 18, pode ser 3 horas. Isso são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não significa que é o que acontece na realidade. Mas se a gente pensar, então, 10, 11 anos, ela é um divisor de águas, o desenvolvimento da criança começar a ter uma racionalização sobre os riscos. Então, opinião particular daí, tá? Não tô pegando nenhuma referência de artigo. Acho que com 10, 11 anos é possível entregar um aparelho para criança. Mas, como a Jenny citou, existem filtros, existem várias possibilidades. Então, muitas vezes, pode ser mais arriscado também entregar o celular dos pais na mão da criança. Então, a criança tem lá 8 anos, eu tô entregando meu celular, mas eu não fiquei monitorando. E daí, o meu celular de adulto tá tudo lá para 18 anos para cima. Então, isso também fica muito perigoso, né? Aí acontece as coisas que a gente já citou, de ter o grupo lá de trabalho do WhatsApp dos pais e a criança tá lá, sem querer, mandou um áudio, encaminha uma foto, porque tá utilizando aquilo por muito tempo e sem esse monitoramento. Então, acho que vai muito da opinião dos pais também nessa percepção. Meu filho já tem essa capacidade de identificar o risco e trazer a informação para mim? Se sim, ok. Se não, talvez esperar, né? Não é porque o coleguinha X da escola ganhou quando fez aniversário de tantos anos que o meu filho também tem que ter, né? Lógico que vai ter talvez alguma reivindicação por parte, porque sempre tem essa questão, né? De estar em igualdade com os pares, mas é uma decisão dos pais e observando essas questões. Antes disso, nem pensar em comprar celular. As crianças podem fazer uso, a recomendação é essa, né? Ou pelo menos no teu ponto de vista. No meu ponto de vista, sim. Se a criança ela tem um uso monitorado, ela pode ter o aparelho só. O divisor de águas não é ter ou não ter aparelho, né? Não é problema. Porque assim, ela pode usar 1 hora, só que daí faz sentido ela ter um aparelho só dela? Às vezes a família prefere. Só que daí ela tira, né? Não vai deixar o tempo inteiro. Quando eu digo também 11 aos 18, cuidar que às vezes nessa faixa etária tem aquela questão de pernoitar com o celular na mão, né? Madrugar ali. E isso é algo que eu diria assim, não dá. Porque daí eles precisam dormir, tem o horário certo, questão hormonal, né? Então, o desenvolvimento fica prejudicado. Então, não só o momento de entregar, mas o que se faz, seja com o celular dos pais na mão ou com o próprio celular da criança ou adolescente, para que não atrapalhe mesmo esse desenvolvimento. Quer me parecer, cara, que a questão, Jennifer, fique bem à vontade, vamos falando, a Camila também, a responsabilidade, o diálogo dos pais, o que você está falando aí, é de fundo, eu vou te dar o celular, ou você vai usar meu celular, mas antes disso aqui, nós temos aí os cuidados que eu preciso ter, toda a recomendação, né, uma conversa aberta do pai, da mãe com o filho, dizer, olha, isso aqui é maravilhoso, mas é perigoso. Nós temos as 2 pontas aqui disponíveis. Se isso, aí há uma recomendação, fazer uma espécie de uma cartilha, nem que seja oral, né? Sim. Recomendação, olha, e qualquer coisa, se você receber tal mensagem, abra o olho, tal coisa. Então, esse diálogo esclarecedor também ajuda, né? Perfeito. São os acordos, os combinados, né? Que não só para o uso das telas, isso é necessário para
tudo. Os pais têm combinados com os filhos sobre o mercado, né? Abrir ou não abrir um produto lá no mercado antes de pagar. As crianças não sabem, eles são seres em desenvolvimento, então o adulto às vezes supõe que a criança já sabe e se revolta, porque a criança não dá a resposta adequada, né? Moralmente aceita. Não, a gente tem que ensinar tudo. Então, realmente essa passagem de valores. E se às vezes os pais têm dúvida do que pode e o que não pode, conteúdos como eu citei, o Seja Incrível na internet, ele tem cartilhas para os pais irresponsáveis, para os educadores também. Porque muitas vezes os adultos não sabem, assim, o risco. Recebeu um e-mail. As crianças, período ali de pandemia, foi super necessário terem os e-mails até para acessar o conteúdo escolar, né? Mas eles têm ideia de um tipo de e-mail com uma proposta... parabéns, clique aqui, você ganhou 10 mil reais. Às vezes a criança não tem maturidade, ou um brinquedo, sei lá, algum tipo de golpe, vai lá e clica, né? Então, os pais precisam ter essa aproximação, essa orientação, estudar também. A gente está sempre procurando, né? Porque é uma novidade para todo mundo, já tem um tempo que os smartphones estão nas nossas mãos, mas eles são... Cada ano vem um modelo novo, né? Uma rede social nova. Então, é um compromisso de aprendizado de todos. E eu acho que, assim, a gente também tem que lembrar que nós passamos aí por um momento de pandemia que mexeu muito com tudo isso, né? Nós tivemos aí 2 anos, praticamente, que as crianças ficaram em casa, né? Que elas não acessaram a escola de forma física, né? Os adolescentes tiveram as aulas remotas. E aí, assim, existem crianças e adolescentes que não conseguiram acessar as aulas da mesma forma que todas as outras, né? Então, a gente precisa também ter esse olhar de que hoje, quem não acessa também passa por um processo de exclusão social, exclusão digital. Então, a partir do momento que a família consegue disponibilizar o acesso à informação e às tecnologias, pode ser que aquilo ali faça diferença, inclusive, para a socialização daquela criança ou daquele adolescente. Nós temos aqui no município de Toledo o aluno conectado, né, que acontece nas escolas. Os alunos ali dos 4º e 5º anos já receberam os tablets. Então, nessa faixa etária, ali os professores já têm ali o período de estudo, de formação, para trabalhar com essas tecnologias em favor da educação. Tem os jogos educacionais que foram desenvolvidos que estão utilizando a tecnologia ao favor da sociedade, né? Então, como a Kaira trouxe, né, não é demonizar a internet, os aparelhos, muito pelo contrário, é resgatar o que a gente pode utilizar de bom. É compreender que a criança e o adolescente precisam sim acessar, precisam ter esse conhecimento para não termos aí essa exclusão e, ao mesmo tempo, utilizar isso de uma forma que seja saudável para todos, principalmente para criança e para adolescente. A gente fala bastante da classificação indicativa, né? Eu não sei se em algum momento já aconteceu com vocês de acessar um vídeo que tem a marcação de vídeo infantil e aí, quando você diminui a tela, o próprio YouTube já pausa, né? E ele aparece a mensagem: vídeos infantis são pausados quando são minimizados. E eu não sabia disso. Mas por que será, né? Porque muitas vezes a criança pode estar mexendo no celular e deixou do lado lá e vai consumindo a bateria, né? Ou outras coisas assim. Então, os próprios equipamentos, os próprios sites, eles já têm essas ferramentas com configurações bem específicas que ajudam os pais. Então, cabe mesmo olhar para isso e perceber de que forma é mais saudável. E não adianta a gente trazer aqui uma receita de bolo pronta, né? Dizer, vai ser a partir de tantos anos. Porque vai ser extremamente necessário que a família observe, acompanhe, né? E veja qual que é o melhor momento, qual é a melhor forma, quais são os conteúdos, quais são os vídeos. Eu posso deixar assistir no celular, melhor deixar na televisão, que fica um pouquinho mais distante, talvez, né? Os jogos que estão acessando têm conteúdo de violência, o que pode estar estimulando, por que não oferecer alternativas mais saudáveis? Por exemplo, vamos lá no parquinho, na praça, né? A maioria dos bairros tem praça com parque.
para as crianças acessarem. De repente, 2 vezes por semana, matricular numa aula de futsal, né? Ou algo nesse sentido. Para os adolescentes, tem os centros da juventude, né? Então, buscar outras alternativas, outros meios, para que essa não seja a prioridade. Que essa seja, sim, acessada, mas que ela não seja a prioridade.